Nasceu em Vercelli, Itália, no ano de 1085. Órfão muito cedo, foi morar com os familiares, que em nada o impediram de seguir Jesus e realizar seus anseios de vida religiosa. Quando tinha apenas 14 anos, Guilherme saiu com as vestes penitenciais para visitar o santuário de Santiago de Compostela, na Espanha, visando expressar sua caminhada espiritual. Aconteceu que desejava peregrinar para a Terra Santa, mas devido a turbulências políticas, desviou-se e acabou se retirando no Monte Partênio, Monte da Virgem, e ali permaneceu em silêncio, penitência e oração. São Guilherme, ao começar a construção do santuário de Nossa Senhora do Monte Virgine, com o tempo, teve de organizar a comunidade dos monges formada a partir de sua total consagração. E desta forma nasceu o primeiro dos vários mosteiros fundados pelo santo. Combatente contra o mal, durante 67 anos de existência, ele não admitiu pecado em sua vida, tanto que diante da malícia de uma mulher, ele preferiu jogar-se em brasas acesas do que nos braços do pecado, e por graça foi preservado milagrosamente de qualquer ferimento. Os santos pertenceram ao século IV, e ali deram testemunho do martírio no ano de 362, no contexto em que a Igreja de Cristo era perseguida. Eles pertenciam à corte de Juliano, apóstata, que queria que todos os cristãos se rendessem aos deuses do império. João e Paulo, porém, renunciaram ao cargo e se retiraram a uma propriedade onde viveram da caridade servindo aos pobres, testemunhando acima de tudo o amor a Deus. Eram irmãos de sangue, mas responderam pessoalmente ao Evangelho. O imperador enviou uma autoridade para convencê-los a mudarem de ideia e oferecerem sacrifícios ao deus Júpiter para não serem condenados. Após alguns dias, os irmãos não negaram sua fé e acabaram morrendo degolados, testemunhando seu amor. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século XIII, de estilo bizantino. Segundo a tradição, foi trazida de Creta, Grécia, por um negociante, e desde 1499 foi honrada na igreja de São Mateus, em Merulana. Em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado então no oratório dos padres agostinianos. Em 1866, os redentoristas obtiveram de Pio IX o quadro da imagem milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Alfonso, em Roma, de semblante grave e melancólico. Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta 4 cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da Morte e Rainha da Vida, com o socorro seguro e certo dos que invocam com amor filial. Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Ao voltar de uma missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual havia enviado para Roma, e sendo assim, foi ele o escolhido para o sucessor do episcopal de Leão, erudito, simples, orante e zeloso bispo. O santo Irineu, que escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica, e muitos dos dados que temos hoje sobre a Igreja do século II. Esse grande bispo morreu mártir na perseguição do imperador Severo, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. O pescador foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o um intérprete pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo morreu. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu evangelho. Paulo, cujo nome antes de sua conversão era Saulo ou Saul,
era natural de Tarso, recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se um fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a ser perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. No ano de 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã, vítima de preconceitos, era tida como uma seita e inimiga, pois não adoravam o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados. Por isso foram acusados de terem posto fogo em Roma, e a partir daí, no ano de 64, começaram a ser perseguidos. Escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo, junto às feras, cobertos de piches, como tochas humanas, e muitos outros atos atrozes, e a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. O Papa Clemente I escreveu: "Nós encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso." Pertence aos santos do Antigo Testamento. O santo era irmão de sangue de Moisés. Seu testemunho está nas Sagradas Escrituras, no Pentateuco, no Salmo 98 e no livro do Eclesiástico. Exaltou também a Arão, santo como ele, seu irmão da tribo de Levi. Confirmou para ele uma aliança eterna. Deu-lhe o sacerdócio do seu povo. Encheu-o de felicidade e de glória. Moisés consagrou-lhe as mãos e o ungiu com óleo santo. Foi-lhe, pois, concedido por aliança eterna a ele e à sua descendência, enquanto durar o céu, servir ao Senhor e exercer o sacerdócio e abençoar o povo em seu nome. Arão é exemplo de fidelidade e de sim a Deus.